Então às vezes precisa começar do zero pra recomeçar. E esse recomeço é o que a gente precisa fazer parte. Olá! Então esse vídeo, na verdade, não é bem o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas muita gente me pediu pra falar sobre isso, são várias pessoas em vários tempos, e recentemente a gente tava debatendo no grupo da família sobre algumas coisas e sobre as mudanças do mundo e sobre o corona, e eu dei o meu ponto de vista sobre por que as coisas não vão voltar ao normal, infelizmente, e muita gente veio falar pra eu falar sobre isso, pra eu trazer um vídeo sobre isso, pra eu explicar esse porquê a gente não vai voltar ao normal, e é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Vamos lá. Então são 3 fatores, na verdade 4, que eu não vou muito entrar em detalhes aqui, mas tem mais vídeo no canal e eu vou deixar isso claro. E o primeiro fator é: nós, como seres humanos, estamos destruindo o planeta. Sendo gente que acredita, não, aquecimento global, o fato é, a gente vai entrar em extinção se a gente não for parado. O que está acontecendo é, se você fizer uma pesquisa rápida, as pesquisas dizem que em 2048 a gente já não vai ter mais peixes no oceano. A gente está chegando num grau muito avançado de destruição. As coisas estão falando, as pesquisas da TV de leve, as abelhas, estamos matando as abelhas. E aí tá aí, ó. A gente está matando as abelhas. O que as abelhas fazem? Elas polinizam tudo, elas trazem a vida, as plantas. Estão matando as plantas. Aquecimento global. A gente não para de poluir. E tem vários fatores do aquecimento global. Recomendo alguns documentários. E a gente pode dar uma estudada para ver o porquê do aquecimento global. Esse é um dos principais fatores para mim. A gente está acabando com o planeta. O segundo fator, a China. Querendo ou não, a China, desde que eu sou jovem, muita gente me conhece, eu estudo japonês desde que eu tenho 12 anos. E eu já ouvi muito tio falando: ah, por que você estuda japonês? Você devia estudar chinês. E pegando nesse ponto, se a gente for pensar sobre economia, eles estavam certos. Eu devia ter estudado chinês. E por que eu deveria ter estudado chinês? A China agora já praticamente é a primeira potência mundial. Se não virou ano passado, tá virando esse ano. E falta muito pouco pra isso. E o que isso impacta na nossa vida? Os Estados Unidos, ele foi o país que foi a primeira potência mundial durante muitos anos. E isso influenciou muito culturalmente nosso modo de vida, nossa economia baseada no dólar. É tudo em cima dos Estados Unidos. A gente copia o modelo de consumo, tudo. Então, sendo a China a primeira economia do mundo, será que a gente vai ter alguma influência chinesa no nosso comportamento? Será que tem coisas da China que vão vir pra gente? Alguém já parou e já deu uma pesquisadinha como que a China tá agora? Como que eles estão levando? Como que tá a coisa dos celulares, das câmeras? Como que as coisas estão rolando lá? Então, será que essa influência chinesa vai chegar pra gente também, como a americana chegou? A gente tem que parar pra pensar nisso também. Vale a pena fazer uma pesquisa de ver como as grandes cidades chinesas estão respondendo a essa situação que a gente tá passando agora. Será que a gente vai pegar as ideias dele? Como que vai ser isso? A terceira questão, e eu acho que também é uma coisa que é evolutiva, né? E a gente não tem muito controle. A gente deveria ter controle, né? Porque se a gente não controla, a gente pode ser controlado. E o que é isso? Inteligência artificial. Isso mesmo, a gente toda hora tá vendo uma noticiazinha aqui, uma noticiazinha ali. Ah, o aplicativo que a gente usa pra conversar, que eu não posso falar o nome, o Zap Zap. Ah, achei a gíria. Tá querendo pegar os nossos dados, Facebook, tem que dar autorização disso, autorização daquilo. Em uma plataforma que tudo é de graça,
Quem é o produto? É você! A gente tá entrando numa era de que as nossas informações têm valor e, além disso tudo, a inteligência artificial, os robôs, a tecnologia em geral. Por exemplo, minhas primas, hoje elas trabalham no Amazon, aqui no UK, eu moro em Manchester, por quem não sabe. E elas trabalham empacotando. E elas já estão falando há um tempo que já tem robôs que estão fazendo o mesmo trabalho que elas. Como assim? Além de pandemia, vai ter robô roubando meu trabalho? Pois é. E o que eles vão fazer com esse monte de gente desempregada? Não sabemos. Então, isso é muito difícil de aceitar, mas a gente tem que pensar sobre isso também. O quarto fator, que é uma coisa que eu não vou levantar muito nesse vídeo, mas pra quem acompanha meu canal e me conhece, sabe que eu gosto muito de uma parte meio mística e astrológica. Não sei quem viu que teve a grande conjunção de 21 de dezembro, mudança de era astrológica, que a gente está saindo da era de peixes, entrando na de aquário, as coisas têm que mudar de acordo com a astrologia também, né? Então, se quem quiser mais vídeo, dá uma olhada aqui, tem um monte de vídeos explicando disso no meu canal. E são vídeos um pouco antigos, mas ainda dá pra ter uma noção boa. E por que isso tudo, né? E junta com essa coisa do ar, da coroa que tá por aí. O ser humano é um ser que é muito difícil de aceitar as mudanças, né? Tem mudanças que estão acontecendo que a gente não pode voltar pra trás. Porque se a gente voltar pro modo de vida que a gente tava vendo, esse consumismo, essa loucura, a gente vai se matar. Se a gente, por exemplo, o mar em 2048 já não tem mais peixe, o que a gente faz? Imagina o resto como é que tá. Imagina se as abelhas morrem. A gente tá destruindo o planeta, infelizmente, gostando ou não, isso é um fato. E se a gente não for parado agora, aposto que um monte de gente viu aí nas mídias sociais, os animais voltando aqui e ali. É um respiro pro planeta, né? A gente não tem como voltar. Se existe uma consciência que tá controlando isso, ou um grupo elitista que tá controlando isso de algum lado, não vai deixar isso acontecer. Se foi uma vingança da Terra, uma manifestação, chegar esse vírus e mudar o mundo, pode ser. Pode ter sido também o que um monte de gente está falando, que é uma conspiração dos tecnocratas para transformar todo mundo em escravos eletrônicos. Pode ser tudo, a gente não tem como saber. O que a gente tem como saber é as coisas estão mudando, elas não vão voltar para o que era antes, porque é insustentável voltar para o que era antes. E a gente tem que aceitar que a gente está mudando. A gente está numa fase que a gente tem que decidir para onde a gente vai, né? A gente está aqui, agora. Vamos nós aceitar as mudanças de uma maneira totalmente passiva. Vamos dar nossa opinião, vamos tentar participar. Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como melhorar como ser humano. Como ter um planeta melhor, como viver melhor. O que essas mudanças podem trazer de positivo pra gente? O que a gente pode ter da tecnologia? Muita gente falando da picadinha que vai tomar, que é a marca do não sei o que. Meu, a marca tá aqui, cara. Isso daqui já tem lugares que você tem que escanear um código de barra que tá nisso aqui pra você poder entrar nos lugares. Então, pensa direito. Pensa o que tá controlando, quem tá servindo quem. Isso aqui que tá servindo, aqui na Inglaterra, a gente já tem aplicativo para traçar as pessoas aonde elas vão, o que elas podem fazer, onde elas podem entrar. E um aplicativo que simplesmente pode falar que você tem que ficar em casa 10 dias. Porque você encontrou com X, não vamos nem falar quem foi que você encontrou, nem aonde foi, só te trancam em casa. Então, vamos pensar o caminho que a gente tá tomando, como que a gente quer viver a nossa vida. Eu tive o vírus e fiquei em quarentena por 10 dias. Fiquei mal. Tive muita febre e dor no corpo. É real. Existe. Mas... E aí? Isso tá mudando o mundo. Isso tá mudando o mundo pra qual direção? Quem vai tomar as rédeas de como as coisas vão ficar? Tá todo mundo falando que vai ter um colapso global? Que vai quebrar a economia? Muito provavelmente. Um outro fator importante que a gente tem que pensar é, entrando o
país asiático. Eu não posso ficar falando muito esse nome do país asiático porque o YouTube não gosta e dá ban nos vídeos, ele bane. Então, entrando esse grande país asiático, essa primeira economia, já tem o Yuan, que é a moeda desse país, que está entrando digital. Moedas digitais estão entrando. Então, o que isso significa pra gente? A extinção do papel moeda. O papel moeda já está sendo extinto em alguns países. Então, o que isso pode mudar? O nosso poder de compra muda a partir do momento que ele é digital. Já a gente vai fazer as compras usando essa mesma coisa. É isso daqui que vai decidir o que a gente compra, o que a gente não compra. Aqui tem mercados que é o Tesco. E esse mercado tem um cartão que te dá descontos quando você compra nele. Por que ele te dá descontos? Porque ele sabe seus hábitos de consumo. A moeda, os nossos dados, tem valor. E tem muitas mudanças acontecendo. A gente querendo ou não, mudanças necessárias e mudanças não tão agradáveis. E a gente só tem que entender que as coisas estão mudando, a gente tem que se posicionar, a gente tem que entender que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. E tem que se posicionar nesse ponto. Acreditar que está sendo a natureza que está dando isso, que está sendo uma limpeza da natureza, ou acreditar que é um bando de tecnocratas fazendo isso, tanto faz como tanto fez, porque as coisas estão acontecendo. E vamos ser positivo, que é o que a gente precisa fazer nesse momento, né? De aceitar e entender que às vezes as coisas estão vindo por uma necessidade, essa mudança é necessária, senão a gente ia se matar. E tá vindo um monte de bônus com isso tudo. É um monte de coisas que já estavam para acontecer que estão sendo aceleradas e empurradas na gente. Nossas relações já estão digitais, então vamos pensar nisso. Vamos pensar para onde está caminhando. Essa expectativa de, tudo vai voltar ao normal depois do negócio, não é muito real, né? Tanto aqui mesmo, já falaram que eu tô no país que foi o primeiro a começar a dar essa picadinha. E já falaram que é uma porcentagem que defende, não sei o que, mas que vai continuar, porque continua espalhando. Então a gente tem que ver para onde isso vai caminhar. Mas ter essa esperança de que vai voltar, eu acho que pode ser muito pior, porque isso pode quebrar muita gente. E muita gente não tá planejando o que vai fazer a longo termo. Então vamos começar a pensar no que a gente vai fazer a longo termo, o que vai acontecer se as coisas não voltarem ao normal. O que vai acontecer se as coisas não abrirem? O que vai acontecer se um monte de gente começar a ficar desempregada? O governo vai ajudar? Tem gente falando que vai ter o grande restart do mundo, né? E tem a palavra certa, que eu não posso falar aqui, que começa com re e termina com sete, que teve um discurso recente do nosso príncipe Charles sobre isso. E tem um monte de lugares, tem até esse livro que foi lançado. Então, isso tá acontecendo. O que vai acontecer com esse grande tech? Vamos mudar o quê? Vai mudar a moeda? Vai mudar os nossos modos de compra? Vai mudar nossas liberdades? Vai mudar o quê? Vamos ver o que está acontecendo, olhar para todos os pontos de uma maneira coletiva, porque tudo está conectado. Não é que uma coisinha está acontecendo aqui, uma coisinha tá tudo acontecendo junto. É a mudança da primeira economia mundial, é a tecnologia chegando e a gente acabando com o planeta. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes, as coisas para serem reestruturadas, elas precisam ser destruídas. Às vezes, para você construir uma coisa melhor, você precisa destruir o que está antigo. Para você construir uma casa nova, você destrói a antiga, porque não vale a pena reformar, porque se você reformar, a estrutura continua ruim. Então, às vezes, precisa começar do zero para recomeçar. E esse recomeço é o que a gente precisa fazer parte. A gente precisa estar integrado, a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender como a gente tem que se posicionar e o que a gente tem que exigir como cidadãos. Senão a gente vai ficar só à mercê do que for decidido por nós. Esse é o maior apelo desse vídeo, é entender que as coisas estão acontecendo, independente da gente gostar ou não. A gente pode ter fé que as coisas vão voltar ao normal. Eu espero estar totalmente errado e que depois disso daqui tudo volte ao normal. Mas eu acho que muita gente já está enxergando que isso não vai acontecer. E tem as suas razões. As 3 principais razões que estão aqui nesse planeta. É a 4ª razão, que é o nosso céu mudando. E então vamos se adaptar. Era isso que eu queria falar hoje. Não é o tipo de vídeo que eu gosto.
E se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, sobre algum tema desses, deixa um comentário aí. Um grande beijo. Curte aí, se inscreve no canal. Muito obrigado. Tchau!